Então, sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta sobre Émile Zola. E eu queria começar a aula com um recadinho. Eu gostaria de fazer um sorteio hoje. É uma bolsa, duas bolsas de 50% para, caso haja interessados, né, em participar de um clube de leitura que é As Mais Belas Páginas da Literatura Francesa. Então, é um clube de leitura que eu vou ministrar esse ano. Ele já teve uma edição no ano passado, então algumas das pessoas que estão nessa aula aberta já participaram desse clube de leitura, e aí não participem de novo, porque serão os mesmos textos. Para quem não teve a oportunidade de participar desse clube de leitura no ano passado, saiba que tem um e-book, é um e-book que eu preparei com a ajuda, inclusive, da Mônica, que está aqui presente, que traduziu todos os trechos, e são trechos que eu selecionei, eu fiz esse trabalho de curadoria, perdão, com a intenção, justamente, de revelar, mostrar para vocês quais são as mais belas páginas da literatura francesa. Então, são páginas de obras que normalmente a gente já ouviu falar, mas raramente a gente leu. Então, a proposta no clube de leitura, é a gente se encontrar, não tem que ter lido uma obra antes, pode ter lido o trecho ou não, e a gente lê e analisa e comenta cada trecho. Então, funciona como uma espécie de menu degustação, para vocês conhecerem um pouco as obras da literatura francesa e decidirem depois se vocês têm a intenção, o desejo de ler a obra completa ou não. Então, quem já participou desse clube de leitura, por favor, deixe no comentário, né, as impressões de vocês, como foi participar desse encontro no ano passado. E agora vamos, então, diretamente falar um pouquinho do Émile Zola. Como essa aula é breve, é uma aula de 1 hora, eu vou fazer um panorama muito restrito, muito curto, sobre a vida do Émile Zola. Émile Zola, ele foi naturalizado francês. Apesar dele ser parisiense, porque ele nasceu em Paris, o pai dele era de Veneza, da cidade de Veneza. E naquela época, como o pai dele era italiano, o Zola não era automaticamente francês, por ter nascido em solo francês. Então, o Zola vai passar por um processo de naturalização. Quando ele é pequeno, a família dele é muito rica. O pai dele é engenheiro e ele trabalha no sul da França, numa empreitada muito ambiciosa e que envolve muito dinheiro. Os trabalhos que consistem, tem a ver com água, ele vai construir uma barragem que deveria levar água potável para a região. Mas aí o que acontece? O pai do Zola adoece de uma pneumonia e ele morre subitamente, em alguns dias, em poucos dias. E o que acontece é que a família, a mãe do Zola e o Zola, são vítimas de todos os agiotas, né, de todas as empresas que, enfim, exigiam, né, que tinham emprestado dinheiro para essa obra colossal. Então, a família do Émile Zola ela deixa de ser uma família abastada e ela se torna uma família que passa necessidades mesmo. Então, era uma família que tinha uma vida confortável, o Émile Zola nasceu tendo várias aulas de piano e coisas assim, e depois ele se torna um aluno bolsista de uma escola e que só consegue continuar os seus estudos graças a uma bolsa de estudo. Então, o Zola conhece dificuldades sérias relacionadas à falta de dinheiro. Ele, num dado momento, quando ele tem seus 18 anos de idade, ele deixa o sul da França, todo ensolarado, e vai até Paris para trabalhar. Ele não consegue entrar na faculdade e ele passa também necessidades ainda maiores em Paris. Ele passa fome, passa frio também, ele é obrigado, é aquela história, ele vende o casaco para poder comer, ele fica no quarto dele lendo com um cobertor todo esburacado. Então, esses são os primeiros anos de juventude do Zola, difíceis. Mas ele faz muitas amizades, uma delas, e é uma amizade antiga, desde os tempos da escola, ele vira amigo de um pintor muito famoso, que é o Paul Cézanne, e o Zola, apesar de todas as dificuldades, mantém, assim, o seu espírito forte, a sua vontade de conseguir, e ele quer ser escritor. E ele acaba conseguindo um emprego
numa editora muito famosa que se chama Hachette. Mas ele não entra, né, como editor, assistente, ele entra no departamento da publicidade. Ele entra nesse departamento, ele fica vários anos nessa editora, com esse salário ele consegue se sustentar, ele lê muito, e em 1867, ele termina de ler A Comédia Humana de Balzac. Balzac é um escritor realista francês da primeira metade do século XIX. Ele morre em 1850. E o Balzac escreveu A Comédia Humana, que é uma obra gigantesca, e que tinha a ambição, né, o Balzac tinha a ambição de ser o historiador do seu tempo. Então, ele queria descrever e comentar e criticar o funcionamento da sociedade que era contemporânea a ele, certo? Então, era a sociedade dos anos 1830, 1850. E Balzac, ele criou essa Comédia Humana, que é uma obra gigantesca que reúne várias outras obras, vários outros romances, vários outros livros. E o que costura todos esses romances são alguns personagens. E essas personagens, elas voltam de uma obra para outra. Então, isso cria um efeito de coesão, um efeito de harmonização. O Émile Zola, depois de ter lido A Comédia Humana, ele tem um problema, porque ele quer ser escritor, mas ele se pergunta, o que eu ainda posso fazer? Já que o Balzac já criou essa obra monumental, gigantesca. O que ainda resta a ser feito? Então, ele vai ter o projeto, nesse mesmo ano de 1861, de escrever Les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart seria o quê? Seria um ciclo, e contaria, de várias obras também, e contaria a história, a trajetória de uma só família, que se chama como Rougon-Macquart. Tá? Então, essa é a intenção, o projeto de Émile Zola. E antes dele começar a escrever qualquer um dos seus romances, ele vai passar alguns anos, uns 3 anos, desenvolvendo o plano, a estrutura de todos os seus romances. Então, ele começa como? Montando uma árvore genealógica, falando, essa é a mãe, esses são os pais, depois vocês vão entender porque eu usei o plural, esses são os filhos da primeira geração e esses são os netos. Então, são 3 gerações de uma mesma família. E cada um dos integrantes dessa família vai ganhar um livro, tá? E esse livro vai contar a história desse membro da família de Rougon-Macquart. Tá claro ou tá confuso? Porque não é fácil explicar o projeto de Rougon-Macquart, mas a intenção do Zola era essa. Era criar um ciclo, os personagens estão todos relacionados porque são a mesma família, então um é filho de um, irmão do outro, meio irmão do outro, então estão todos conectados, tá? E cada um vai ter o seu próprio livro. Durante 3 anos, o Zola desenvolve, então, essa árvore genealógica e elabora o plano de cada um dos seus livros, de uma maneira muito precisa, muito específica. Ele vai escrever data de início da história, data de final da história, ele escreve absolutamente todos os acontecimentos daquele livro. Então, durante 3 anos, ele faz o plano geral dos 20 livros, na ordem em que ele vai escrevê-los, e ele faz o plano individual de cada um dos 20 livros, tá? Que conta a história de cada um dos membros dessa família de Rougon-Macquart. Então, ele passa uns 3 anos desenvolvendo esse ciclo romanesco gigantesco e que ele vai construir de uma forma muito coerente. É muito mais coeso do que a Comédia Humana, tá? Que o Balzac foi escrevendo como vinha na telha mesmo. O primeiro dos livros de Rougon-Macquart se chama La Fortune de Rougon. É o que conta a história, o princípio, a fundação dessa família de Rougon-Macquart. Então, La Fortune de Rougon, a fortuna dos Rougon, né, numa tradução literal, é o primeiro romance desse ciclo romanesco que se chama Les Rougon-Macquart. O último é Le Docteur Pascal. Le Docteur Pascal
vai sintetizar, inclusive, o que aconteceu com cada um dos membros da família. Por quê? Porque o Dr. Pascal conta, tá, para sua descendência, o que houve, o que aconteceu com todas as pessoas da família. Então, ele sintetiza, ele resume os outros 19 romances, digamos assim. Então, na França, tem até uma certa brincadeira, né? Eu acho que é uma pena, mas algumas pessoas dizem assim, se você não quer ler todos os Rougon-Macquart, porque é muita coisa, você pode ler o primeiro, que é La Fortune de Rougon, porque aí você vai ter uma ideia de como começa essa família, e pode ler o último, porque aí você sabe resumidamente o que aconteceu com cada um dos membros dessa família. Mas eu acho uma pena, porque Les Rougon-Macquart são romances incríveis, cada um deles realmente muito bem construídos, com histórias fascinantes. E o Émile Zola, a partir do momento, então, que ele passou os 3 primeiros anos desenvolvendo o plano, né, o esboço narrativo do ciclo em geral e de cada um dos livros individualmente, ele começa a redigir esses livros. E em 22 anos, ele escreve 20 romances. É impressionante. A gente pode comparar, na mesma época, temos o Gustave Flaubert, que levou 5 anos para escrever Madame Bovary. Então, é um ritmo muito acelerado. Zola é um trabalhador assíduo, ele trabalha muitas horas por dia e ele é muito focado, muito centrado. Mas ele não volta atrás daquele esboço que ele fez, né? O esboço é aquilo, ele segue rigorosamente o plano que ele já tinha determinado antes, e sobre o qual ele meditou com muito cuidado. Então, a redação, o ritmo de redação é muito intenso e é basicamente um romance por ano. Esses romances, inicialmente, eles foram publicados no formato de folhetim, tá? E fizeram um sucesso tremendo na época. Então, os leitores queriam saber não só o que acontecia, né? Não só romance, mas o que ia acontecer depois, com outros personagens. Foi o que aconteceu com a Alessandra. A Alessandra disse, primeiro eu li a história do abatedouro, a história da mãe. Depois eu quis saber a história, o que que acontece com a Ana? O que que acontece com a Naná? E ela foi atrás de ler o romance que se chama Naná. Mas isso acontecia com os leitores na época. Então, tinha todo um suspense, e o Émile Zola acabou se tornando, graças a esse ciclo romanesco de Les Rougon-Macquart, um dos escritores mais populares, mais lidos do período, tá certo? Foi importantíssimo. Ele realmente conseguiu um sucesso tremendo. E outro motivo que justifica o sucesso do Émile Zola é que ele retratava as classes mais populares também. Então, ele, na verdade, fala de todo mundo nesse livro, de Rougon-Macquart. Vocês vão entender por quê. E ele organiza toda uma sociedade fictícia, porque vocês vão ver que a família, ela é relativamente grande, e aí tem alguns que vão ser mais bem-sucedidos, e cada membro da família pertence a um meio social específico. Tá? Então, vai ter o meio do operário, vai ter o meio urbano, o meio rural, no meio urbano vai ter o banqueiro, aquele que vive graças à especulação, vai ter aquele que entra na política e se torna ministro, no caso da Naná, ela vai ser uma prostituta. Então, cada membro da família vai entrar num determinado ramo, tá certo? E o Émile Zola, que é naturalista, quer estudar, observar as consequências daquele meio social na vida da pessoa. A gente vai ver que tem um outro aspecto que é muito importante, que é o fator genético, do qual eu vou falar em alguns instantes, tá bom? Até aí tá claro? Tem alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar no chat, tá bom? A Mônica perguntou, Pascal é narrador apenas do último? Então, ele não é exatamente o narrador, ele acaba sendo narrador porque ele narra, né, no discurso direto para a sobrinha dele, no caso. Mas ele é o protagonista apenas do último. Ele é mencionado em La Fortune de Rougon, que é quando ele nasce. Então, La Fortune de Rougon, eles vão contar o nascimento de 3 filhos, inicialmente, depois de mais outros. E Pascal é mencionado na Fortune de Rougon.
mas ele depois some de todos os outros livros, ele raramente é mencionado, e no último, Le Docteur Pascal aparece para fazer essa síntese. Mas é interessante, porque o último, ele é médico, né? Ele é o doutor. Então, ele é a cura para essa família absolutamente disfuncional. É uma família que tem muitos vícios. Então, é interessante que ele seja o doutor e que ele seja o último também. É o que vai permitir alguma redenção para essa família. E o que é importante também lembrar é que para Émile Zola, que é considerado como um dos pais do naturalismo francês, até Émile Zola, a palavra naturalista, ela significava duas coisas. Ou ela se referia a um biólogo, ou seja, alguém que observa a natureza, ou ela se referia a um pintor. Um pintor que representava com exatidão a natureza. Então, antes de Émile Zola, um naturalista é ou um biólogo ou um pintor que tem o cuidado de representar com exatidão aquilo que ele observa da natureza. E o Émile Zola vai trazer esses dois elementos para a literatura. Então, ele quer ser um biólogo, mas ele vai ser um observador do animal humano, de la bête humaine, da besta humana, tá? Do animal que é o ser humano. E, ao mesmo tempo, ele vai ter essa ambição de ser o pintor da sociedade, não da natureza. Porque a sociedade é o meio no qual o animal humano evolui. Então, ele tem essa ambição de ser um pintor que vai retratar com exatidão esse mundo no qual o animal, a besta humana, vive. E o Émile Zola não consegue, não quer, não deseja ser sim, um pintor ausente de críticas. Ao contrário, ele vai se posicionar muito claramente. Então, ele vai criticar essa sociedade que ele analisa. Tá? Ele não se contenta em retratá-la, ele quer analisá-la e denunciar certos aspectos dessa sociedade injusta. O projeto literário do Émile Zola está claro? Vocês têm alguma pergunta? Posso seguir adiante? Qualquer dúvida, vocês me avisem, tá bom? Vocês estão achando interessante? Tá tudo certo? Vão me avisando. Sim, incrível. Ai, que bom. Gente, essa foto, é só para vocês terem uma ideia, são os 20 romances reunidos de Rougon-Macquart, tá? Então, é realmente uma obra muito extensa, os romances são todos muito extensos, eles são maravilhosos. Então, foi uma obra realmente colossal, que ele desenvolveu ao longo de 25 anos, se a gente considerar os 22 anos de redação, mais os 3 anos de projeto, de elaboração do projeto. Então, 25 anos, 20 romances. Alguns livros que o Émile Zola leu e que serviram de base para a sua filosofia de escrita. No quadro, apenas um lembrete, esse quadro foi pintado pelo Edouard Manet, o pintor impressionista, tá? O Zola também foi um crítico de arte, muito importante para a época dele. Então, o Émile Zola, que era um grande estudioso, um grande leitor, ele se baseou em algumas leituras. Eu já falei da comédia humana, vou voltar depois de um tempo, mas primeiro eu queria falar da Filosofia das Paixões, que é um livro, um tratado escrito, Fisiologia, perdão, das Paixões, que era um tratado escrito pelo Le Tourneau. Todos esses tratados hoje estão claramente obsoletos, né? São estudos anacrônicos, mas isso não importa, porque serviu de base para o Zola. E Zola não era um cientista, ele era um escritor e a literatura permanece, né? Então, a ciência muda, evolui, mas a literatura fica. Então, ele se baseou nisso, e ainda que isso não se verifique mais, não seja mais verdadeiro, né? A gente sabe que está errado, mas ele usou isso para os seus romances, e os seus romances vão muito além disso. Mas é interessante entender a base, o estudo por trás. Na Fisiologia das Paixões, o Le Tourneau discutia o poder das paixões. O que são as paixões? São os vícios. Os vícios, ou seja, aquilo que vicia o ser humano, e o ser humano tem uma dificuldade muito grande de se desprender. Então, por exemplo, o vício do álcool, mas também o vício, por exemplo, do sexo. Vícios que agem sobre o corpo humano. A concepção é sempre a concepção do ser humano muito próximo do animal.
né? Então, um ser humano que, apesar do que o iluminismo falou, é menos regido pela razão, pela sua racionalidade, do que pelos seus instintos e impulsos fisiológicos, tá? Então, portanto, pelos seus vícios. Ele também leu a obra do Lucas, que se chama Le Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle. Era um tratado de genética da época, bem antes do DNA, evidentemente. E que falava da importância do poder hereditário, de como era difícil escapar do poder hereditário. Então, com os dados da época, o Lucas apenas observa e constata que se uma família, por exemplo, se um pai tem problemas de alcoolismo, os filhos teriam também uma tendência muito forte a ter esse traço também. Então, eles estariam mais suscetíveis de desenvolver o alcoolismo do que pessoas cujos pais não tinham esse traço, tá certo? Então, isso é basicamente o que o Lucas diz, baseado na observação, né? Porque não tinha ainda estudos que podiam, de fato, comprovar essa teoria. Então, ele vai, do Le Tourneau, pegar a ideia dos vícios, das paixões, do Lucas, a ideia de coisas hereditárias, né? Então, o indivíduo, ele está sujeito às paixões e aos impulsos fisiológicos sobre o seu corpo. E ele acaba agindo mais por eles do que pela sua razão. Depois, ele vai usar a questão do poder hereditário. Então, é mais uma coisa que determina o indivíduo. Porque não só um indivíduo é um animal que age de acordo com suas paixões, um pouco por instinto, um pouco por reflexo, como ele também é sujeito e vítima dessa herança genética, que ele não controla. Tá? E, por fim, tem a influência da comédia humana, que é do Balzac, já comentei, e o Balzac falava da importância do meio. Balzac também se baseava em tratados de zoologia, no caso eram tratados de zoologia escritos pelo Buffon, que era um naturalista do século XVIII, e o Balzac tinha visto a importância do meio para a vida animal. Então, o animal ele se comporta agindo e reagindo ao meio no qual ele vive, né? E isso acaba determinando o seu comportamento. E ele aplica essa ideia à sociedade. Então, Balzac é cheio de metáforas animalescas, sempre. O Zola, lendo Balzac, pega também essa ideia da importância do meio social. Então, a partir daí vem a importância, né, o determinismo, que não é mais o determinismo da família, mas que é o determinismo social, do meio no qual aquele ser humano nasce, mas evolui, cresce, tá certo? Então, e claro, ele nasce no meio social, dentro de uma época, de um determinado período. E esse período político e social, né, sócio-histórico, é fundamental, determinante para a trajetória de vida daquele indivíduo. Então, é baseado nessas três teorias, ele vai juntar Le Tourneau, Lucas e Balzac para definir a trajetória individual de cada um dos seus personagens. Tá bom? Até aí tá claro, gente? A aula do Zola é densa, né? São muitas informações. Vocês me avisem, tá? Eu espero que vocês estejam gostando e estejam interessados. Le Rougon-Macquart, o que é interessante é que é uma matriarca que está na origem dessa família. É a Adélaïde. Adélaïde Fouquet, também chamada às vezes nos romances de Tante Dide, tipo tia Adelaide. Tá? Essa Adelaide, ela tem traços de ninfomania. Tá? Porque o Zola vai tentar sempre pegar traços de vícios. Cada um de seus personagens vai ter vícios. A Adelaide, no caso, como é mulher, na época tinha toda uma questão, Freud também depois vai analisar a questão da histeria. Então, ela é ninfomaníaca.
Então, não só ela é casada com o Pierre Rougon, como ela tem um amante, que é o Antoine Macquart. Da relação dela, do casamento dela com o Pierre Rougon, nascem alguns filhos. O Eugène, o Pascal, o Aristide e a Sidonie. Tá? Então, ela tem 4 filhos com o Pierre Rougon, que representam o ramo legítimo da família de Rougon-Macquart. Não são os filhos bastardos, tá bom? Só que ela tem o amante dela, que é alcoólatra, isso é importante, e com o amante dela, ela vai ter 3 filhos. Lisa, Gervaise e Jean, tá bom? E depois esses filhos vão ter filhos, e assim por diante, tá? O que eu gosto nessa árvore genealógica é que ela mostra os romances, né? No qual enfim, que cada um dos personagens protagoniza. Então é muito interessante observar como isso se dá, tá bom? Como ela é tia também, né? Ela acaba, o Macquart, o Antoine Macquart tem uma irmã que é a Ursule Macquart, tá? Então também tem outra parte que são os filhos da Ursule Macquart, que também estão relacionados então a essa família, mas que a gente chama então de Rougon-Macquart, em que a gente vai analisar de um lado tem o ramo legítimo da família, que é um ramo que será mais próximo, mais próspero, tá? É o ramo mais rico, então que vai descrever as camadas, as classes dominantes, as classes superiores da sociedade, e o ramo bastardo dos Macquart, que vai, ao contrário, representar as classes mais populares, tá? As classes que passam por mais dificuldade, né? Na pobreza. Então, do lado Rougon, mais prosperidade. Do lado Macquart, mais pobreza. A ideia é justamente mostrar como pessoas, né, eles têm a mesma mãe, ou seja, a mesma origem, só que a diferença vai ser o meio no qual eles evoluem, tá certo? Porque um lado da família, que é o lado legítimo, vai evoluir num meio mais rico, mais próspero, mais favorável, e o outro ramo da família vai evoluir num meio mais pobre, tá certo? E aí, esses são todos os romances que compõem o ciclo romanesco de Rougon-Macquart, este ciclo que ele começou a escrever em 1871 e que ele termina de publicar com Le Docteur Pascal em 1893. Eu escolhi para a aula de hoje, que é para ser uma aula de 1 hora, eu escolhi falar para vocês, contar um pouquinho de uma parte dessa família, né? Já que a família é grande, eu vou falar da Gervaise. A Gervaise é a personagem que chamou a atenção da Alessandra. Me fizeram uma pergunta, a Jéssica perguntou: a gente consegue ler os romances soltos e compreender direitinho, ou seria interessante seguir uma ordem? Dá para ler os romances soltos, sim, porque o Zola teve essa preocupação. Cada um dos romances pode ser lido individualmente, e é uma joia da literatura. Não precisa necessariamente ler na ordem, mas ajuda. Pelo menos começar por La Fortune de Rougon ajuda, porque você conhece as origens dessa família e os patriarcas, a matriarca e os patriarcas. Então fica mais fácil depois de entender o que acontece com os filhos. Fica um pouco mais fácil se começar com La Fortune de Rougon. Mas a partir do momento que começa com La Fortune de Rougon, não precisa necessariamente seguir a ordem, tá? Dá para ler, sim, separadamente, não precisa necessariamente seguir a ordem. Então, dá para ler, inclusive, só um romance, e acho que vocês vão achar excelente. Mas, se começar por La Fortune de Rougon, vai dar uma ajudada, porque fica mais fácil de vocês estruturarem quem é filho de quem, ajuda um pouquinho. Pensem que, inclusive, né, enfim, eu não mencionei ainda 100 anos de solidão, né, do Garcia Marques, mas tem a ver, né, com a família dos Buendia, uma família grande, né, mas é num romance só. Então, ajuda também ter uma árvorezinha ali genealógica para acompanhar a leitura dos Rougon-Macquart. Eu respondi a sua dúvida, Jéssica? Respondi. Então, agora eu quero falar para vocês um pouquinho deste ciclo aqui. É a história da Gervaise,
Gervaise é do lado bastardo. Então, Gervaise é a filha da tia Adelaide com o Antoine Macquart, alcoólatra. Então, de um lado temos uma mãe ninfomaníaca, com vício, então, no sexo, e um pai alcoólatra, com vício, então, no álcool. Então, é uma família que tem esses traços hereditários. No que diz respeito ao meio, é a família, como eu disse, mais pobre, né, com relação ao meio social. A gente vai acompanhar a história da Gervaise e dos seus 3 filhos. A primeira história é a história do abatedouro, às vezes também traduzida em português como a taverna. Tá? Se chama em francês l'assommoir. Conta a história da Gervaise. A Gervaise é uma mulher que é uma lavadeira, então ela sobrevive lavando roupas. Ela seguiu um rapaz com quem ela não se casou, é o Lantier, a gente conhece ele pelo sobrenome, Lantier. E ela segue ele, e ela tem 2 filhos com ele, e ela vai embora porque o pai dela, que é o Antoine Macquart, bate nela. Né? Ela é uma criança vítima de violência, de maus tratos, e ela prefere ir embora. E ela foge com o Lantier, eles vão até Paris. Só que esse Lantier, depois de poucas semanas em Paris, ele não trabalha, ele procura emprego, ela trabalhando, né, junto com as outras lavadeiras, tentando encontrar um lugar para ela e sustentar a família dela. Quando ela trabalhando porque então todas as lavadeiras estão juntas, tá? No lugar onde elas lavam as roupas. E nesse momento aparecem os 2 filhos da Gervaise, porque ela já tem 2 filhos com o Lantier. É o Claude e o Etienne, que depois cada um vai protagonizar o seu livro. Eles aparecem correndo, a mãe está trabalhando, e eles contam, mamãe, o papai foi embora. E ela não entende, foi embora para onde? Foi embora, né, encontrar trabalho? Não, ele fugiu. E ele fugiu com quem? Com uma mulher, que é inclusive irmã de uma das lavadeiras ali, de uma das moças que está presente na cena, e que aproveita para tirar um sarro da Gervaise. Gervaise, irritadíssima, é uma cena épica, literalmente, porque é uma cena de surra. É uma das maiores cenas de surra da literatura, uma cena que dura umas 20 páginas, da briga dessas 2 mulheres. Uma delas que foi abandonada e a outra que é a irmã da mulher que fugiu com o marido, né? Com o marido da Gervaise. E L'Assommoir conta a história dessa Gervaise, que vai tentar criar os seus filhos, vai tentar prosperar. E ela é uma mulher simples, ela é manca, inclusive, e ela tem uma ambição que é muito comedida. Ela quer uma vida confortável, simples e confortável. É só isso que ela pede. Ela vai acabar se casando de novo com um certo Coupeau. Ela se casa com ele porque ele não bebe, por causa do trabalho dele. Então ela acha isso importante, porque o pai dela bebia muito. E com esse Coupeau ela vai ter uma filha, que é a Ana. A Ana que vai protagonizar depois o romance Naná. E aí então ela se casa com esse Coupeau. Eu não vou contar todas as desventuras, porque vai ter o Lantier depois eventualmente volta, o Coupeau que inicialmente também não bebia nada acaba bebendo, porque ele se fere no trabalho, não pode mais trabalhar, e como ele não pode mais trabalhar, não tem mais razão para ele não beber, então ele começa bebendo, e L'Assommoir é o nome de uma taverna, tá? De uma taverna onde produzem, né, um álcool extremamente forte, tão forte que ele faz o quê? Ele abate as pessoas. Por isso que o abatedouro é essa taverna, tá? A taverna tem esse nome, l'assommoir, é aquilo que abate, que destrói o indivíduo. E a Gervaise tenta, nesse romance, é um romance maravilhoso, muito bem escrito, mas se vocês estiverem tristes, talvez não seja o momento mais indicado para ler, que é um romance um pouco triste, porque a Gervaise tenta de todas as formas remar contra a maré e não tem jeito. Tem até um momento em que ela prospera, né? Ela consegue aquilo que ela queria, exatamente aquilo que ela almejava, porque ela não é muito ambiciosa, mas ela consegue, só o seu esforço, ela consegue aquilo que ela desejava.
mais ou menos o meio do romance, e depois é a decadência. Uma longa decadência, por várias razões que eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa de vocês. Mas eu recomendo que vocês leiam O Abatedouro, porque é um romance de tirar o fôlego. E é um romance que vai contar toda a vida da Gervaise, da vida adulta. Vai até a morte dela, né, enfim, ela morre de velhice. Enfim, não vou estragar exatamente como, mas conta toda a trajetória de vida dela. Essa Gervaise que a gente já tinha visto nascer lá na Fortune de Rougon, tá? Aí, essa Gervaise, então, tem esses 3 filhos. A Naná é a Ana. A Ana já era uma criança muito peste, tá? A Ana era uma criança muito, assim, maldosa mesmo. Ela fazia umas coisas que a gente sabia, pelas coisas que ela fazia, já dava para ver que ela era uma criança, assim, que ia dar errado, assim, que ia fazer umas maldades. Ela tortura uns animaizinhos, ela prega umas peças, isso a gente já vê desde o abatedouro. Não é uma criança fácil, é uma criança levada. E ela vai protagonizar o livro Naná. O livro Naná conta a história dessa mulher que é maravilhosa, ela é muito jovem no começo do romance, e ela quer ser bem-sucedida. Na verdade, o que a Naná quer é vingança. Tá? Vingança contra quê? Contra quem? Contra essa sociedade. Contra essa sociedade que oprimiu a sua família, a sua mãe. Então, o que ela quer é sucesso. Lembrem-se, a Gervaise, ela era comedida na ambição dela. Ela queria basicamente comida na mesa para todo mundo, algum conforto, mas ela não quer um castelo. A Naná não. A Naná, ela quer inclusive explorar todos aqueles que desejavam explorar as classes mais pobres. É uma vingança social, a da Naná, tá? E a Naná, ela tem essa força, uma personalidade muito forte, ela tem essa beleza, ela também tem esse traço de ninfomania, que a Gervaise não tinha, mas que a avó dela, que é a tia Adelaide, tinha, né? A tal da Adelaide Fouquet. E a Naná começa, eu vou contar esse romance com calma, então, daqui a uns instantes. Então, essa vai ser a história da Naná, que tenta essa vingança, tá? E que vai ser uma profissional, no fim das contas, do sexo. É importante, porque eu dei um curso, quem se interessar pode conversar comigo, mandar mensagem, o curso está todo gravado, sobre a importância da personagem da cortesã na literatura do século XIX. Então, a Naná, ela é a primeira prostituta naturalista, em todo caso, na literatura francesa. Então, é uma perspectiva muito realista e que vem para destruir toda a concepção romântica da cortesã que se redime pelo amor. Então, a gente vai encontrar uma Naná que é, ao contrário, extremamente pragmática. Todas as cortesãs não eram dinheiristas. A Naná é dinheirista. A Naná quer dinheiro. E a Naná, ela quer mesmo, enfim, ela não quer redenção pelo amor. Não é isso que ela busca, tá certo? Não é isso que ela quer. Então, ela é um contraponto a um século inteiro que construiu, né, elaborou uma imagem de uma cortesã apaixonada, uma cortesã romântica, uma cortesã pura, uma cortesã que a pobreza jogou no mundo da prostituição, mas que tinha um íntimo de pureza. A Naná é todo o contrário disso. Então, ela é um contraponto muito importante. E aí nós temos, então, em Germinal, que é provavelmente o romance mais conhecido do Zola hoje em dia, nós temos a trajetória do Étienne Lantier, que é filho da Gervaise e meio-irmão da Naná. Nesse romance, Germinal, eu não vou contar toda a história dele, mas é o romance do meio operário. É do meio operário, mais especificamente das mineradoras. Então, o Étienne Lantier, estudado, vai até uma mineradora e ele tenta incitar os mineradores que trabalham em condições desumanas a se revoltarem. Ele quer que eles façam greve, ele quer que eles se revoltem contra a condição da vida deles, certo? E essa história do Étienne Lantier, que faz essa tentativa de conscientização,
né, de desalienação também, dos mineradores, é contada em Germinal, de germe, né, porque é a semente, ele vai lá e ele tenta plantar essa semente da revolta, né, do questionar esse sistema de exploração dos mais pobres, então, para o enriquecimento de alguns poucos. É isso que acontece em Germinal. E o Claude, irmão de Etienne, meio-irmão de Nana, é o protagonista de L'Œuvre. L'Œuvre é a obra responsável pela ruptura entre Émile Zola e Paul Cézanne. Então, Émile Zola e Paul Cézanne foram amigos a vida inteira, até L'Œuvre. L'Œuvre conta a história de um pintor que tem muita dificuldade em provar o seu talento. Ele tem dificuldade de se encontrar, ele tem dificuldade de pintar, ele tem dificuldade de ser reconhecido e valorizado. O Paul Cézanne, que até aquele momento não tinha nem mesmo encontrado o seu estilo, e que penava muito, ele era de uma família rica, mas ele tinha uma pressão muito grande, e uma dificuldade, uma dor para o Paul Cézanne era que o Zola era crítico de arte. E Zola, que era muito a favor dos impressionistas, escreveu a favor, né, textos entusiastas a respeito de Edouard Manet, nunca foi capaz de entender o estilo do Paul Cézanne. E o Paul Cézanne, ele morreu sem ter o estilo dele reconhecido, um pouco nesse sentido como Van Gogh. Só que Van Gogh, o irmão dele, o Theo, acreditava nos quadros de Van Gogh. O Zola nunca chegou a acreditar no talento e nos quadros de Paul Cézanne, que hoje em dia, né, um dos pintores, seus quadros são os mais caros no mercado da arte. Mas, em vida, ele não conseguiu alcançar esse sucesso. Foi um sucesso e um reconhecimento póstumo. E ele já tinha, então, essa mágoa, o Paul Cézanne, porque claramente pelos textos do Zola, o Zola nunca pegou a pena para defender a arte de Paul Cézanne. E o Paul Cézanne, lendo L'Œuvre, esse retrato desse artista atormentado pelo seu talento, se ele tem talento, se falta talento, se é a culpa da sociedade, dos críticos, ou se é culpa dele, ele se reconhece na figura desse personagem fictício que é o Claude. Inclusive, o Zola nunca desmentiu muito isso, tá? Claramente, de forma clara. E aí foi a ruptura definitiva entre Paul Cézanne e o Émile Zola. Tem um filme bonito que conta essa história, essa amizade entre o Zola e o Cézanne, que se chama, se eu não me engano, Cézanne e Eu, a tradução em português. E era um filme que estava disponível numa das plataformas de streaming há pouco tempo atrás. Se eu não me engano, estava na Amazon Prime. Então, se ainda estiver, eu recomendo assistir esse filme, que mostra, de uma maneira interessante, o sucesso de Zola e, ao mesmo tempo, o insucesso de Paul Cézanne e os efeitos que isso tem na amizade deles. Então, essa é a história da Gervaise e dos seus 3 filhos. Até aí, tudo bem? O panorama geral. E eu queria, então, contar, né? Então, só aqui resumindo, caso vocês queiram escrever, a Gervaise Macquart, que teve, então, 2 filhos com Lantier. Um deles, que é o mais velho, é o Claude, é o protagonista de L'Œuvre. O mais novo é o Etienne, protagonista de Germinal. E uma das filhas, né? Eles têm uma meia-irmã, que é a Nana, que é a filha do Coupeau. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Ficou tudo claro? Nenhuma pergunta? Então, seguimos. E agora, na verdade, o que eu vou fazer é contar para vocês a história de Naná, numa tentativa de mostrar como esse romance subverte, né, e muda definitivamente, se opõe à visão romântica e idealizada que a literatura tinha da personagem da cortesã. Então, isso começou com Balzac. O Dumas Filho escreveu A Dama das Camélias, que teve um sucesso tremendo, virou peça de teatro, virou ópera,
e até hoje a gente tem obras como Uma Linda Mulher, Moulin Rouge, que é a história da Dama das Camélias, são adaptações de A Dama das Camélias. E no Brasil nós tínhamos Lucila, com José de Alencar. Esses são só 3 exemplos de uma literatura romântica que tinha o intuito de idealizar e de apresentar a cortesã como uma vítima da sociedade. Uma vítima da sociedade que foi obrigada, né, por uma questão de pobreza, a entrar nessa profissão, que todas elas prosperaram muito, então se tornaram muito ricas, elas gastavam muito também, elas conhecem, num dado momento da história delas, um homem, um rapaz, que não tem muito dinheiro e por quem elas se apaixonam perdidamente. Esse amor é redentor, então, graças a esse amor, elas conhecem a sua redenção. E elas acabam todas morrendo, morrendo muito novas, porque é literatura romântica, né? E elas não têm lugar nesse mundo, porque é uma aberração, né? É uma cortesã pura. E todas elas são descritas desde o começo como elas têm um rosto virginal, tem todas, às vezes, uma caracterização que é antitética, tá? O primeiro escritor a construir, em todo caso na literatura francesa, um relato mais realista da prostituta é o Maupassant, que entendia muito do assunto, porque o Guy de Maupassant era um frequentador assíduo de bordéis. Mas o que ele vai descrever, ainda que sejam, né, prostitutas mais realistas mesmo, uma vida mais realista, que condiz mais com uma vida de bordel, então não são cortesãs bem-sucedidas, recebidas em todos os salões, não, são prostitutas marginalizadas, como de fato eram as prostitutas no século XIX. Mas algumas delas, como é o caso da Bola de Sebo, que é um livro muito curto do Maupassant, tem 62 páginas e eu recomendo para todo mundo, elas têm qualidades morais, elas têm ética, elas têm elas são figuras também valorizadas. Então, elas não são redimidas pelo amor, não é o amor romântico que as redime, mas são qualidades morais. E elas mostram, pelo comportamento delas, o quanto elas têm mais valor do que essa sociedade. Então, essas são as prostitutas do Maupassant. O Émile Zola, ele vai acabar com essa visão maniqueísta das prostitutas, na figura ambígua da Naná. A Naná não é nem boa nem má. Eu contei que ela era uma criança perversa, mas quando ela cresce, ela não está nem aqui nem lá. Ela não é uma pessoa boa, não é, com bons reflexos, ela não é generosa, ela não pensa nos outros, ela é egoísta e egocêntrica, ela é mentirosa, ela engana todos os homens com quem ela sai. Mas ela também não é má. Ela não é maldosa, ela não é perversa. Ela não quer machucar os outros. O que ela quer é ser bem-sucedida na vida. É isso que ela quer. E a outra coisa é, ela não tem papas na língua. Então, ela não engole sapo. Nunca. Ela não engole um insulto que seja. E o romance da Naná, a história dela começa num teatro, como começavam, inclusive, todas as outras histórias das cortesãs. Sempre começa num teatro, tá? Então, ela começa num teatro e ela é atriz, dessa vez. Essa é uma das diferenças. Então, ela está em cena. E o Zola apresenta, inclusive, uma quantidade absurda de personagens logo no começo. Isso pode ser um pouco perturbador, mas a ideia dele é aumentar o suspense até a chegada da Naná. E todo mundo só quer saber da Naná. E ele apresenta os espectadores primeiro. E a peça que eles vão assistir é uma peça horrível. O Zola fala, é uma peça como raramente se vê, um insulto ao teatro, diz Zola. E tem a Naná. Naná é boa atriz? É péssima. Naná não interpreta bem, não canta bem, não sabe como se posicionar no palco, não sabe o que fazer com os braços, com as pernas. Ela não leva jeito para ser boa atriz. Só que ela é maravilhosa.
ela é lindíssima. E nessa peça de teatro, ela representa a Vênus, que é a deusa do amor. E ela aparece com pouca roupa em cena, de uma forma muito audaciosa. E ela impressiona toda a audiência. Todos os espectadores ficam absolutamente estupefatos com a beleza e a presença mesmo da Naná. Gente, o gato resolveu participar da aula. Até então ele estava quietinho, só ouvindo. Aí agora ele resolveu entrar, participar. Vamos ver se ele fica quietinho. Então, a Naná tem esse triunfo, esse sucesso, que não se deve ao seu talento, mas se deve unicamente à sua beleza. No capítulo 2, que é pós-apresentação, a gente descobre que a Naná tem vários amantes, que não sabem necessariamente que eles não são exclusivos, inclusive, e que ela tem uma agenda difícil. E ela tem uma criada, que é também uma secretária, e que fica tentando controlar as agendas, marcar os encontros, ver como que eles não vão se encontrar no mesmo momento, né? Como é uma agenda difícil de se estabelecer. Então, a Naná começa, ela tá, digamos, ali numa classe média, mas ela é muito ambiciosa. E ela quer, então ela tá num apartamento bom, grande, mas que é metade luxo, metade pobreza. Então, ela ainda não chegou lá onde ela quer chegar. E ela quer ser amante de um conde. Ela quer muito ser amante desse conde. Então, porque ela quer dinheiro. E ela consegue, mas esse conde é difícil ser amante dele. Primeiro porque ele tem outra amante, e segundo porque apesar dele ter outra amante, ele acredita muito no casamento. Então ele gostaria de ser fiel à sua esposa. Então é difícil ser amante desse conde, mas ela consegue. E esse conde, provavelmente influenciado por essa literatura que eu evoquei agora há pouco, ele acredita que a Naná ama ele. Muito ingênuo esse conde. Ele acredita que ela é apaixonada por ele. E que é por isso que ela está com ele, e não é pelo dinheiro. Eles vão ter uma briga, porque a Naná vai fazer um comentário sobre a esposa do conde, porque vocês se lembram que o conde quer ser fiel, mas a esposa do conde não tem a mesma ambição, não tem a mesma pretensão. A esposa do conde não quer necessariamente ser fiel ao conde, tá? E todo mundo sabe disso, menos o conde. Então a Naná, num dado momento, revela isso numa conversa, o conde fica muito sério, muito bravo e fala, você nunca mais fala da minha mulher. Só que ele fala isso de um jeito que a Naná toma como um insulto e eles brigam. É uma ruptura. E aí, quando eles brigam, o conde descobre que ele não era exclusivo, que ele não era o único. É uma tragédia. Ele descobre tudo de uma vez. Descobre também que ele é corno, porque ele descobre que a esposa dele trai ele. Descobre que a Naná não estava com ele por amor. Enfim, é um terror. Então, a Naná foi largada pelo conde, que lhe dava uma vida muito confortável, uma vida mais que confortável, uma vida de luxo. Isso é no final do capítulo 7 e 8. O que acontece depois? A gente tem um salto e a gente reencontra a Naná num bairro pobre. Qual que é o bairro pobre? Era o bairro dos artistas empobrecidos, que era Montmartre. Hoje em dia todo mundo acha Montmartre o máximo, mas naquela época Montmartre é aquele bairro distante de Paris, longe, onde ficavam todos os artistas que não tinham dinheiro nenhum. E a Naná, o que ela faz? A Naná está apaixonada. Por quem? Por um cara que não presta, assim, não vale nada. E ele é um ator de comédia. Subentende-se um ator ruim. Um ator também que não é bonito, porque o Zorá deixa isso bem claro na descrição dele. Mas ela está apaixonada, fazer o quê? Como toda mulher apaixonada, o que ela faz? Ela torra todas as economias dela com esse homem. Então, ela gasta todo o dinheiro que ela juntou, sendo amante lá de todos os outros rapazes, com esse ator. E ele, como todo bom ator, mente, é um grande mentiroso. Quando o dinheiro da Naná acaba, ela começa a apanhar dele. Aí a situação complica. E quando o dinheiro acaba mesmo, ele troca ela por outra. É isso que acontece com a Naná. Então, a Naná que tinha se apaixonado, o amor é redenção para Naná? Não é redenção, é o fundo do poço. Ou seja, a cortesã, a prostituta que se apaixona, não é que a vida dela melhora, não. Segundo Zola, é o contrário.
Gente, é o fim do mundo, é o fim da picada. Se ela se apaixona, é tragédia. É tragédia, a consequência é a tragédia, não é a redenção pelo amor. Bom, eu tô contando resumidamente, eu tô omitindo várias histórias, porque eu quero que vocês gostem de ler o livro, tá? É um livro maravilhoso, omiti muitas coisas, muitos amantes, muitas histórias mesmo. É só contando em linhas gerais. Bom, depois dessa aventura desastrosa, ela é obrigada a voltar para o início, para onde ela estava no começo do romance. Não propriamente o teatro, mas ela tem que voltar para essa vida de prostituição, tá? E de prostituição sem ser a prostituta amante do conde, tá? Mas ela vai eventualmente voltar com o conde, dessa vez fingindo ser exclusiva. Uma coisa que eu também não mencionei é que a Naná é mãe. E ela tem um filho. Só que esse filho não é criado por ela, tá? Mas ela sustenta esse filho. E agora eu vou pular direto, sem contar todos os detalhes, para a morte da Naná. É importante. Não é spoiler, gente. Se vocês começarem a ler um romance do Zola, saibam de antemão que a maioria das personagens morre no final. Tá bom? Saibam disso. A maioria, não são todos, mas a grande maioria morre no final. Então, os romances do Zola tem esse lado. Então, ele só podia acabar assim. O romance, isso vai ser interessante pro... Desculpa, passei um pouquinho do tempo, né? Vai dar certo. A Naná, ela acaba morrendo por quê? Porque o filho dela adoece. E ele pega, é uma epidemia em Paris, que é uma epidemia de varíola. Uma doença que, inclusive, desfigurava completamente as pessoas, né? E a Naná cuida do seu filho. E ela vai ser redimida por isso? Óbvio que não, porque é um romance naturalista. Então, o que acontece com a Naná é que ela adoece também, e ela acaba morrendo dessa doença, e ela morre toda desfigurada. Ela que, naquela sociedade, naquele tempo, só tinha conseguido ser valorizada e ser alguém na vida por conta da sua aparência. Gente, é o gato, não posso fazer nada, desculpem. Continuo. Ela morre, e é claro também que nesse momento, vocês acham que algum dos amantes da Naná aparece para cuidar dela, para vê-la, para se despedir dela? Não, né? O conde tá lá fora, bem longe, assim, ele tá na frente do prédio dela, mas ele não tem coragem de entrar, e ele tá chorando que ela vai morrer, mas ele também não entra. O tal do ator aparece, falando que quer entrar, mas aí quando ele fica sabendo que é a varíola, ele pensa duas vezes, ele fala, eu quase peguei a varíola quando eu era criança, mas já que eu não peguei, eu não sou vacinada, e vai embora. E quem cuida dela é a grande rival dela. A grande rival, que é a Rose Mignon, que é uma prostituta, uma atriz, ela que tinha talento, e ela era a amante inicial do conde, e durante todo o romance elas estavam sempre se alfinetando. E no final da vida dela, quem cuida dela, durante toda a doença, é a Rose Mignon. O que é importante? A morte da Naná, ela coincide com o início da Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana é uma guerra que aconteceu em 1870, que vai opor a Prússia, que é a atual Alemanha, e que está num processo de unificação. A França do Segundo Império. O que é a França do Segundo Império? A França do Segundo Império é uma França sob um regime autoritário, que a gente também poderia chamar hoje de ditatorial, que nasceu a partir de um golpe de Estado que o Napoleão III deu. Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte, não era filho. Napoleão III tinha sido eleito presidente da França, presidente da Segunda República Francesa, em 1848. Mas em 1851, ele dá um golpe de Estado, encerra a República e começa esse Segundo Império, que, como eu disse, é um regime muito autoritário, tá? Com pena de morte, com tudo que vocês possam imaginar. Ai, desculpa, a gente tem um problema aqui com o PowerPoint. Então, de 1851 até 1870, a gente tem 19 anos de um único governo, tá? Que é também o mesmo regime político, que é esse regime político do Império, tá?
governado, então, por um único rei, ou melhor dizendo, imperador, e com leis muito autoritárias. Todo o projeto literário do Zola, ele tem a ver com o Segundo Império. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda a história de Rougon-Macquart, ele encaixa no período do Segundo Império. Vocês se lembram que eu tinha falado do meio? E eu falei do meio, que o meio é o meio social, né? A camada da sociedade na qual o personagem vive, mas é também o período no qual ele vive. E todos os personagens de Rougon-Macquart vivem sob o Segundo Império, que já acabou quando Zola começa a escrever. Porque vocês lembram, Zola, ele pensa na ideia em 1867, mas ele só começa a escrever em 1870, que é quando o Segundo Império já ruiu. É finalmente o fim do Segundo Império. Que o Zola e muitos outros escritores, como Victor Hugo, tinha como uma aberração, tá? O Segundo Império, para ele, era um crime. Por que um crime? Porque tinha assassinado a República, tá certo? Então, o Zola, ele vai fazer um paralelo entre a história com H maiúsculo da França, de 1851 a 1870, sob o Segundo Império, e a história com H minúsculo individual das personagens fictícias, tá? A vida da Naná, ela acaba em 1870, com a declaração de guerra franco-prussiana. Então, os leitores já sabem como acaba essa história, porque os leitores todos estão lendo Naná depois da guerra. Então, todo mundo já sabe que a França perdeu a guerra franco-prussiana, e com o fim dessa guerra, a guerra também é o final do Segundo Império. O Segundo Império, ele acaba porque Napoleão III perde a guerra. E é também o fim da vida da Naná. Então, a proposta toda do Zola era retratar a história natural, no sentido biológica, né, não sei falar isso em português, pelo fator hereditário, genético, né, dos personagens, mais o lado social de uma família sob o Segundo Império. É uma história recente para os leitores da época, não para nós. Então, a gente tem que lembrar do contexto. E ele dá uma imagem muito negativa do Segundo Império, sob todos os aspectos, político, mas também social, tá? Para ele é uma sociedade hierarquizada ao extremo e uma sociedade opressora, tá? E que oprime os mais fracos, e as classes dominantes são tudo menos generosas, tá? E para ele, essa família, a família de Rougon-Macquart, é uma família que nasce do pecado. Tem vários pecados, é o termo mesmo, né? Falhas originais na origem dessa família. Então, é uma família com muitas doenças, com muitos erros, muitos vícios que vão, né, sendo perpetuados. E por mais que essa família, que algumas pessoas sejam boas, elas tentam escapar do meio do fator genético, mas elas não conseguem. Das suas paixões, dos seus instintos, elas não conseguem sair disso. Até o Dr. Pascal, que é o médico, né, que vai apresentar a cura para essa família. Né? E essa cura só pode acontecer uma vez que o outro crime, que é o macro, que é o crime da história com H maiúsculo, também acaba, que é o Segundo Império. E é por isso que o Dr. Pascal é o último romance também, porque ele acontece justamente nesse final, na morte do Segundo Império. Então, a morte da Naná acontecer no momento da declaração da Guerra Franco-Prussiana é muito importante, tá? E então, a história dessa prostituta, dessa mulher que tenta ser bem-sucedida, e que consegue, por algum tempo, até a sua queda, inevitável, segundo Zola, porque ela não poderia conseguir, né, ser bem-sucedida através do erro, do vício, não poderia dar certo. Tá? E essa é a história, então, da Naná. Então, com isso, gente, eu finalmente, desculpa, terminei a nossa aula aberta sobre Émile Zola e Le Rougon-Macquart. Eu queria ouvir os comentários de vocês, podem deixar pelo chat. E, enquanto isso, eu vou fazer alguns recadinhos. Então, lembrando que eu pretendo começar uma nova turma desse clube de leitura que se chama As Mais Belas Páginas da Literatura Francesa. A ideia desse clube de leitura
é conhecer junto com vocês, descobrir junto com vocês, é, trechos das obras mais importantes da literatura francesa, pelo menos da literatura francesa até o século XX, tá? Então, a ideia é ler trechos curtos, analisá-los, comentá-los, e com isso, os leitores vão saber um pouco mais sobre esses autores, às vezes a gente conhece de nome, mas não necessariamente leu. E a ideia é que, se vocês se interessarem, como agora, se vocês se interessarem pelo Zola, vocês podem ir atrás e ler uma das obras, tá? Ler integralmente essa obra. Então, a minha intenção é começar uma nova turma desse clube de leitura. Funcionou muito bem no ano passado, e são 10 encontros. São 10 encontros, e o valor desses encontros é muito baratinho, são R$ 20 por encontro, tá bom? Então, encontro de 1h30. A periodicidade desses encontros é uma vez por mês, tá? E vem junto com uma apostila, onde já tem todos os trechos, então ninguém tem que sair caçando os trechos ou comprar os livros, tá bom? Para participar, já está tudo incluso. Então, foi o clube de leitura, e eu queria também avisar que vai ter esse curso sobre a Lígia. É um curso que vai ser ministrado pela professora Caroline, que quem faz enfim, o desafio de leitura já conhece. Então, se vocês tiverem paciência para ficar só mais um pouquinho, eu queria fazer um sorteio para os interessados. Então, quem quiser uma vaga, para participar do clube de leitura, é uma bolsa, que eu vou sortear agora, de 50%, tá? Para participar. Então, quem quiser pode colocar o seu nome aqui no chat, coloca o nome completo, e aí eu faço o sorteio, e vocês podem concorrer a uma vaga, né, a uma bolsa de 50% para participar. Lembrando que os encontros são bem baratinhos mesmo, né? R$ 20 o encontro de 1h30. E também queria sortear 2 bolsas de 50% para esse curso que se chama Muito Prazer Lígia. É um curso de 3 aulas, 2 horas de duração cada, será ministrado pela professora Caroline, que é ótima professora, e quem ganhar, né, os sorteados vão pagar apenas 50% desse curso. E é um curso maravilhoso que a gente vai dar agora em homenagem a Lígia Fagundes Telles. Então, eu vou deixar, enquanto eu atendo, eu vou deixar vocês escreverem, tá bom? Os nomes nos comentários, tá? No chat. Eu já venho. Voltei. Então, tem alguns interessados, lembrando que se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Então, só vou anotar os nomes dos interessados para fazer o sorteio. O que eu vou fazer é que eu vou anunciar o sorteio aqui e também pelo grupo, tá bom? O grupo de aulas abertas. Então, vamos lá. Só anotando aqui. Então, só lendo aqui os comentários. Ai, que bom que vocês gostaram. Que legal, Carlos, que a vontade de ler Zola. Para mim, é sempre o objetivo dessas aulas abertas é que vocês tenham interesse em ler as obras, tá bom? Que bom que vocês gostaram, fiquei muito feliz. Então, vocês querem, os que anotaram, deixaram o nome, só para saber, vocês querem participar do clube de leitura ou do curso? Se for dos dois, tudo bem também, tá? Eu faço sorteio. A única coisa é que então, eu coloquei aqui, Paula Ramos. Se eu esquecer, vocês me falam. Então, tem a Paula Ramos, a Márcia Leixo, o José, que é super sortudo, ele sempre ganha, a Sabrina. Peço só um pouquinho mais de paciência, viu, gente? A Sabrina, a Daniela, a Mônica saiu, não tem problema. Quais os cursos para o sorteio? Os cursos são Muito Prazer Lígia, sobre a Lígia Fagundes Telles, e a participação ao clube de leitura da Mislité, que é um clube de leitura que visa introduzir a literatura francesa, tá bom? Jaqueline, para o curso da Lígia, colocando aqui. A Alessandra, interessada no clube.
A Jéssica também interessada no clube. A Jaque recomendando. O Lázaro deve ser interessado nos dois. Na verdade, interessado no clube. No clube, anotei. Isso. Obrigado. Imagina. E a Daniela também interessada no clube, certo? Então, repetindo, eu só anotei, se falta alguém, Paula Ramos, Márcia Leixo, José Godoy, a Sabrina, a Daniela, Jaqueline, Alessandra, Jéssica, Lázaro. Gente, faltou alguém? A Alessandra quer rever essa aula. Que bom. Eu ainda estou gravando a aula. Obrigada. Vou parar a gravação. Peraí. Então, na verdade, vai ser bem rapidinho aqui. Stop record.